Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em que vamos resolver uma questão do Enem de 2019. Dessa vez a questão 159. Nós estamos usando como referência o caderno amarelo segunda aplicação. Ok? Então vamos lá. Beleza pessoal, questão 159. Uma empresa, investindo na segurança, contrata uma firma para instalar uma câmera de segurança no teto de uma sala. Para iniciar o serviço, o representante da empresa informa ao instalador que nessa sala já estão instaladas duas câmeras, e a terceira deverá ser colocada de maneira a ficar equidistante destas. Além disso, ele apresenta outras duas informações. Primeira, um esboço em um sistema de coordenadas cartesianas do teto da sala, onde estão inseridas as posições das câmeras 1 e 2 conforme a figura. A figura é essa aqui, tá? Segunda informação, 5 relações entre as coordenadas x e y da posição onde a câmera 3 deverá ser instalada. Eu tenho aqui 5 relações. O instalador, após analisar as informações e as 5 relações, faz a opção correta dentre as relações apresentadas para instalar a terceira câmera. A relação escolhida pelo instalador foi para iniciar o serviço, o representante da empresa informa ao instalador que nessa sala já estão instaladas duas câmeras e a terceira deverá ser colocada de maneira a ficar equidistante destas. Equidistante, pessoal, mesma distância. Então a câmera 3 tem que ficar a uma mesma distância das câmeras 1 e 2, tá? Por sinal, de acordo com esse diagrama aqui, vamos identificar as coordenadas da câmera 1 e da câmera 2. Câmera 1, o x dela é 3, o y dela é 1. Lembre-se que toda vez que você vai trabalhar no plano cartesiano, você sempre fala primeiro o valor de x para depois falar o valor de y. Então, câmera 1, x igual a 3, y igual a 1. Vamos colocar isso aqui? Olha só, câmera 1, x igual a 3, que é o primeiro valor, e y igual a 1. E a câmera 2? Câmera 2, o x é 2 e o y é 4. Vamos colocar aqui, câmera 2, x igual a 2, né? Primeiro valor igual a 2, y igual a 4. E as coordenadas da câmera 3? Eu não conheço as coordenadas da câmera 3, tá? Mas até aqui, na própria questão, diz para representar as coordenadas da câmera 3 como sendo xy, tá? Então, câmera 3, coordenadas xy. Beleza? Então, vamos lá. O que eu sei a mais, que eu já tinha falado antes? Que a distância da câmera 3 para a câmera 1 é igual à distância da câmera 3 para a câmera 2. Vamos escrever isso aqui. A distância da câmera 3 à câmera 1 é igual à distância da câmera 3 à câmera 2. Ok? Poxa, mas se eu vou trabalhar com distância, eu preciso conhecer a fórmula de distância entre dois pontos. E a fórmula é a seguinte: distância entre dois pontos, raiz quadrada da variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Deixa eu colocar aqui. Distância é igual a raiz quadrada da variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. O que é a variação de x entre dois pontos? É o x de um ponto menos o x do outro. Pô, Caú, mas como é que eu vou saber de que ponto, com qual ponto eu trabalho primeiro? Não precisa se preocupar com isso. Não precisa se preocupar se é x3 menos x1 ou se é x1 menos x3. Por quê? Porque está elevado ao quadrado. Então, quando você muda a ordem, a única coisa que acontece é que troca o sinal. Só que como está elevado ao quadrado, então não vai fazer diferença. Tá? Então,
vamos então utilizar essa fórmula. Distância da câmera 3 à câmera 1. Eu vou botar aqui raiz quadrada de quem? Variação de x entre 3 e 1. Ó, o x da câmera 3 menos o x da câmera 1. Então vai ficar x menos 3. Isso ao quadrado. E a variação de y entre as câmeras 3 e 1. Ó, vou pegar esse y aqui menos esse outro y aqui, menos 1. Né? E isso eu tenho que elevar ao quadrado. Deixa eu botar aqui para você ver. Olha só, raiz quadrada, eita, apareceu o outro lado. Raiz quadrada, né, da variação de x entre câmera 3 e câmera 1. Ó, variação de x, x menos 3. Tá? Isso eleva ao quadrado. Caú, eu poderia botar 3 menos x? Poderia, sem problema nenhum. Mais variação de y, ó, y menos 1. Aí eleva ao quadrado. Você poderia tranquilamente ter botado 1 menos y. E elevado ao quadrado. Do outro lado da igualdade fica a distância da câmera 3 à câmera 2. Tá? Então vamos lá. Como é que se calcula? Raiz quadrada, variação de x entre a câmera 3 e a câmera 2. Ó, x menos 2, aí eu elevo ao quadrado. Poderia ser também 2 menos x ao quadrado. Daria no mesmo. E variação de y entre a câmera 3 e a câmera 2. Y menos 4. Aí eu elevo ao quadrado. Poderia perfeitamente ser 4 menos y. Também elevado ao quadrado. Ok? Bom, eu tenho duas raízes quadradas, né? Uma em cada membro. A raiz é quadrada quando o índice da raiz é 2. Ó, o índice fica aqui, ó, nessa posição. Mas não está aparecendo o índice, porque quando o índice não aparece, esse índice é 2. Então, se eu tenho que essa raiz quadrada é igual a essa outra raiz quadrada, eu posso me livrar dessas duas raízes quadradas ao mesmo tempo. Basta eu elevar ambos os membros ao quadrado. Tá? Quando eu tenho uma igualdade, eu posso perfeitamente elevar ambos os membros ao quadrado. E a igualdade permanece. Então, quando eu elevar o primeiro membro ao quadrado, essa raiz aqui vai desaparecer. E quando eu elevar esse segundo membro ao quadrado, essa outra raiz também desaparece. Tá? Então, aqui eu estou indicando que eu estou elevando ambos os membros ao quadrado. Então, considere que a partir de agora as raízes desapareceram. Então, eu vou desenvolver esses produtos notáveis. Tá? Pessoal, eu vou botar aqui já a resposta de cada produto notável. Mas o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre produtos notáveis, porque pode ser que alguns estudantes tenham dificuldade, né, com produtos notáveis, ok? Então vamos lá, o desenvolvimento desse produto notável vai dar x ao quadrado menos 6x mais 9, tá? Esse produto notável aqui, o desenvolvimento dele vai dar y ao quadrado menos 2y mais 1. Do lado de cá, eu vou ter x ao quadrado menos 4x mais 4. E aqui eu vou ter y ao quadrado menos 8y mais 16. Tá? Então, deixa eu botar isso aqui. Tá? Então, de novo eu lembro. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre produto notável. Então, se você tem dúvida em produto notável, dê uma olhada depois desse vídeo. Né? Então, ó, x ao quadrado menos 6x mais 9, y ao quadrado menos 2y mais 1, x ao quadrado menos 4x mais 4, y ao quadrado menos 8y mais 16. Beleza. Pessoal, é o seguinte, eu posso cancelar esse x ao quadrado aqui, ó, que está no primeiro membro, com esse x ao quadrado aqui do segundo membro. Tá? Agora, sugestão, só cancele se você souber justificar. Por que eu posso cancelar esse x ao quadrado com esse? Porque isso equivale a subtrair x ao quadrado de ambos os membros. Né? Então, se eu tenho x ao quadrado no primeiro membro e eu subtraio x ao quadrado, ele desaparece. Se eu tenho x ao quadrado no segundo membro e eu subtraio x ao quadrado, ele desaparece. Tá? Então, eu posso cancelar porque é como se eu tivesse... quer dizer, é como se eu estivesse... Não. No fundo, eu estou subtraindo x ao quadrado de ambos os membros. Pelo mesmo motivo
eu posso cancelar esse y ao quadrado com esse outro y ao quadrado aqui, porque eu estou subtraindo y ao quadrado de ambos os membros. Tá certo? Deixa eu então colocar isso aqui. Ó, fiz os cancelamentos. Tá? Pessoal, eu vou querer isolar o y. Ó, perceba aqui ó, que em todas as relações o y está isolado. Então, deixa eu me preocupar logo com o y. Onde é que eu vou deixar o y? Perceba que o y está com um sinal negativo tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Tá? O meu interesse é deixar o y com sinal positivo. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou adicionar 8y em ambos os membros. Porque aí, se eu adiciono 8y no segundo membro, 8y menos 8y dá 0. Então, esse y desaparece daqui. E aí, no primeiro membro, vai ficar menos 2y, que já estava, mais 8y, que eu estou adicionando. Então, vai ficar 6y no primeiro membro. Tá? Então, veja que o coeficiente do y ficou positivo, ficou 6. Então, isso me agrada bastante. Então, é isso que eu vou fazer. Vou adicionar 8y em ambos os membros. Então, no primeiro membro, 8y menos 2y dá 6y. 6y menos 6x mais 10. Né? Porque 9 mais 1 dá 10. Então, olha só. 6y menos 6x, que já estava aqui, mais 10, porque é o 9 mais 1 que dá 10. E no segundo membro, eu só repeti o menos 4x e 4 mais 16 dá 20. Bom, eu quero tirar, como eu quero isolar o y, eu quero tirar esse menos 6x daqui e quero tirar esse 10 daqui. Para tirar esse menos 6x daqui, eu adiciono 6x em ambos os membros. Mais uma vez, se está com dúvida nessa linguagem que eu utilizo, dá uma olhada no primeiro vídeo da playlist Linguagem Sugerida na Resolução de Equação do Primeiro Grau. Tá? Então, adiciona 6x em ambos os membros. 6x menos 6x dá 0, por isso que ele desaparece daqui. E 6x menos 4x dá 2x. Então, vai ficar 2x no segundo membro. E eu também queria tirar esse 10 daqui. Mas, então, eu preciso subtrair 10 de ambos os membros. Aí, 10 menos 10 dá 0. E 20 menos 10 dá 10. Então, olha só. Lembrando, eu adicionei 6x. Então, quando eu adiciono 6x, cancela com esse menos 6x, ele desaparece do primeiro membro. E 6x menos 4x dá o quê? 2x. Eu também subtraí 10. 10 menos 10 dá 0, por isso que ele desapareceu do primeiro membro. E 20 menos 10 dá 10. Tá? Eu quero me livrar desse 6 aqui, que está multiplicando o y. Se ele está atrapalhando com a multiplicação, eu entro com a operação inversa, eu entro com a divisão. Eu vou dividir por 6. Na hora que eu dividir a equação toda por 6, 6y dividido por 6 vai dar y. 2x dividido por 6 vai ficar 2x sobre 6, mas que eu posso simplificar por 2, aí vai ficar x sobre 3. Tá? Só que, pessoal, x sobre 3, eu também posso escrever assim, ó, 1/3 de x. Tá? É a mesma coisa que x sobre 3. E o 10 dividido por 3, ou o 10 dividido por 6, dá para simplificar por 2, não. Por 2. Vai ficar 5 sobre 3. Tá? Então, olha só, revisando aqui, ó, peguei o 6y, dividi por 6, deu y. O 2x dividido por 6 ficou 2x sobre 6, mas aí simplificando por 2, fica x sobre 3, e x sobre 3 eu posso escrever assim, 1/3 de x. E 10 sobre 6 é a mesma coisa que 5 sobre 3. Tá? Então, essa é a equação, por sinal, é a equação de uma reta, tá? Porque ela tem o formato y igual a ax mais b. Tá? Ou na geometria analítica, a gente costuma representar por y igual a mx mais n. Tá? Então, isso aqui é uma reta. Vamos ver se tem essa reta representada aqui. Olha aqui, ó, na quarta relação, y igual a 1/3 de x mais 5/3. Então, a relação que representa melhor essa situação, em que a câmera 3 é equidista da câmera 1 e da câmera 2, é essa relação 4. Ó, letra D. Ok?
Pessoal, aqui eu botei 1/3 de x, porque quem multiplica o x é o coeficiente angular, tá? Quando o y está isolado na equação da reta, quem multiplica o x é o coeficiente angular. Então, representando desse jeito, fica muito claro que o coeficiente angular é 1/3. Por isso que a gente prefere representar 1/3 de x do que representar x/3. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até a próxima.